Na paz do Senhor, irmãos. Primeiramente, eu peço a ajuda de vocês em relação a seguir o canal e a compartilhar os vídeos e dar joinha. Amém? A palavra de hoje é Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29. A cura dos dois endemoniados. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Amém. Aqui, irmãos, aqui claramente o diabo pregou sobre Jesus e o adorou. O diabo tremeu, o diabo temeu, tremeu, ficou apavorado com o nosso Senhor Jesus. Aqui, quando Jesus vinha ainda atravessando, os demônios já sentiram uma força maior que eles vindo ao encontro dele. Eles dentro dos sepulcros já atormentados, agoniados com aquela força divina que vinha ao encontro deles. Ali eles já tremeram na base, só em pensar que o Criador vinha ao encontro deles. Foi o Criador que ia ao encontro deles. Ali, eles no cemitério, nos sepulcros, falando um com o outro. Será que é ele? É o mesmo poder, é a mesma força, é a mesma luz, é o mesmo brilho. Eita glória! Será que é ele? Tremendo, apavorados no sepulcro. Eles tremeram só em sentir que Jesus vinha ao encontro deles. Mesmo Jesus ainda à distância, em alto mar, eles tremeram e ficaram agoniados. E assim, quando Jesus chegou em terra, eles correram para o adorar, para bater continência com o capitão Jesus. E os demônios, eles conhecem antes de ser criado o homem, os demônios já conhecem o poder de Deus. Porque os demônios eram anjos caídos. Então, ele sabia bem quem era que vinha ao encontro deles. Era o próprio Criador que vinha ao encontro deles.
Eles chegaram e tremeram na base com o Senhor Jesus. Ficaram apavorados. Se eles fossem de carne e osso, eles tinham feito na calça, tinham se mijado tudinho, só com medo do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, depois deles ficar apavorados, eles correm até o Senhor, porque onde o Senhor Jesus chega ou chegar, o mal tem que clamar e adorá-lo, falar a pura verdade sobre ele. Até os demônios falam a verdade sobre o Senhor Jesus. Os demônios o adoram. Amém? Aqui, irmãos, aí, logo após os demônios ficarem apavorados, eles correm em direção ao Senhor Jesus para bater continência ao capitão Jesus. E é que eles clamaram: que temos nós contigo, Jesus? Nada, nada, nada. Os demônios são anjos caídos e o nosso Senhor estava de pé, continua de pé e vai ficar para sempre de pé. Os demônios são trevas, Jesus é luz. Os demônios são mal, o Senhor é bem. O Senhor é bom. Temos nada contigo. E os demônios falaram aqui de separação, pura doutrina. Separação é a mesma coisa de santificação. O ímpio lá e o crente cá, distante, distante. E hoje em dia, poucos crentes agem assim. Se tem um ímpio de sunguinha, o crente tá lá também de cueca na praia. Se tem uma ímpia de biquíni, a crente também tá lá na praia de biquíni. Se o ímpio tá no bar bebendo, o crente também tá lá se embriagando. Se o ímpio tá no cinema vendo cenas abomináveis, cenas malignas, o crente também está lá assistindo. Hoje em dia não tem separação, tá tudo misturado. Nem que não sabe nem quem é mais crente, o quanto o crente está se misturando com o ímpio. Mas não é para ser assim. Se o crente é para ficar perto do ímpio, é para falar para ele do Senhor Jesus, do Evangelho. Não para ter comunhão, amizade, relacionamento. Já basta os ímpios de nossas famílias. Já basta o ímpio que nós temos em casa. Vamos para a rua atrás de mais ímpios? Não, não é assim. Tem que ter uma separação, uma distinção. Os ímpios lá e nós cá. Se for para ficar conversando com ímpio, uma hora ou outra tem que falar de Deus para ele. Temos que falar de Deus para ele e falar do Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Não podemos ter comunhão com os ímpios. Os ímpios e os crentes são as mesmas criaturas. Só que o ímpio
está tampando seus olhos. Por quê? Porque hoje em dia o ímpio não está mais cego. O ímpio, ele mesmo tampa os seus olhos, tampa os seus ouvidos, tampa tudo para Deus. Não é mais o diabo que está deixando ninguém cego. É o ímpio que não quer mais. Não quer. Então, o, o ímpio, o crente e o ímpio são as mesmas criaturas, só que o crente está no caminho de luz e o ímpio está no caminho de trevas. Não temos nada a ver com eles. Nada, nada. É igual o que os demônios falaram aqui. O que temos nós contigo, Jesus? Nada, nada, nada. E aqui o demônio também fala da divindade do Senhor Jesus. O quanto o Senhor Jesus é divino. O que é que ele fala? Ele fala, Filho de Deus. Aqui os demônios falam e deixam à mostra que eles conhecem a Jesus desde a primeira profecia em relação ao Salvador. E tem muito crente que não gosta de ler Bíblia, que não sabe isso, está perdendo para os demônios. O demônio deixou claro aqui, Filho de Deus, falou da sua divindade, o quanto o Senhor é santo, santo, santo o Senhor é. E os crentes... E aqui, irmãos, também ele fala, vieste aqui atormentar-nos? O que é que os demônios falam aqui? Eles falam que Jesus tem todo o poder. Os demônios têm poder. Tem. Satanás tem poder. Só que o Senhor Jesus tem todo o poder. Todo o poder está na mão do Senhor Jesus. E ele fala aqui que Jesus tem sim poder para atormentá-los. Jesus atormenta Satanás e seus demônios. Ele deixa bem claro que Jesus tem poder para atormentá-los. Deixa bem claro isso. Você tem todo o poder, Jesus, para nos atormentar e nos jogar no lago de fogo. Nós temos poder, Jesus, nós temos, mas você tem todo o poder. Foi isso que os demônios exclamaram, dizendo para o nosso Senhor e Salvador Jesus. E também aqueles falam atormentar antes do tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Esse tempo é o tempo do juízo final. O juízo final. O juízo eterno. Aquele juízo que não tem, que não revoga, não volta atrás, não prescreve. O juízo final. Não tem ajeitadinho, não tem propina, não tem corrupção. O juízo de Deus é eterno. Depois que o martelo bater, acabou. Condenados e salvos e pronto. Esse juízo é onde Jesus vai jogar os demônios no lago de fogo. O diabo no lago de fogo, o falso profeta e os pecadores.
O diabo mesmo e os demônios estavam na glória, estavam nos céus, mas pela soberba, a inveja e a desobediência correram para o lago de fogo. Não foi Deus que jogou o falso profeta, o diabo e os demônios no lago de fogo. Foi eles mesmos que correram para o lago de fogo. Foi eles mesmos, a decisão foi deles. Deus não é mau, Deus é justo. A escolha é sua. Se os demônios, o diabo, quiseram se rebelar contra Deus, a escolha foi deles ir para o lago de fogo. E eles foram correndo, igual numa maratona, a 1000. E também os pecadores vão ser jogados no lago de fogo, no juízo final. Os pecadores, a mesma coisa. Muito pecador, tolo, burro, às vezes fala: Deus está sendo injusto contra mim. Ai, Deus não olha para mim. Ai, chora dengue. Ai, conversa tola. O mundão está aí. Se você vai para o lago de fogo, foi você que escolheu. Não foi Deus que jogou você lá. Foi você, na sua desobediência, que correu para o lago de fogo. Não foi Deus. Deus não joga ninguém lá. Nem o próprio diabo Deus jogou lá. Foi o diabo que quis ir para lá. Foi ele mesmo que correu para lá. Do mesmo jeito, os pecadores. Os pecadores, nos seus desejos, nas suas iniquidades, nos seus pecados. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha, Deus não é tão mal assim. Aí eles mesmos correm para o lago de fogo. Deus não joga ninguém no lago de fogo. Ninguém. Eles mesmos é que correm para o lago de fogo. Ninguém. Ninguém Deus joga lá. Aí a decisão é do ser humano, se vai para lá ou não. A decisão é do ser humano. E nas igrejas, no termo geral, pelo mundo, muitos crentes também estão correndo para o lago de fogo. Correndo e cada vez mais próximo. Mesmo dentro das igrejas estão se aproximando do lago de fogo. Muitos crentes, são muitos, desobedientes, tolos e burros. Essa é a verdade. Meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para hoje. Amém e graças a Deus. Como eu falei no começo do vídeo, ajude o canal, dê joinha, compartilhe os vídeos e siga o canal. E que nosso bondoso Deus tenha misericórdia de todos, assim como o sol nasce para todos. Amém e graças a Deus.